Com os irmãos, com a paz do Senhor, amém. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5 em diante, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre a vida de Ana, uma mulher que é exemplo de fé, de perseverança, de oração para cada um de nós. Ana, mulher de Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. A questão aqui é, o que faz Ana ficar triste são dois motivos. Ela era estéril, ou seja, o Senhor tinha cerrado a sua madre e ela não podia gerar filhos. E o outro motivo da tristeza de Ana é que Penina a irritava, a perseguia, porque ela não podia gerar filhos. Mas na realidade, se nós estudarmos e prestarmos bem atenção no texto, a gente entende que Penina tinha inveja de Ana, porque mesmo Ana não gerando filhos, Eucana amava mais Ana do que Penina. Isso é muito claro e fácil de observar através das escrituras, porque versículo 5 de 1 Samuel 1 diz: Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Ou seja, Eucana amava Ana independente se Ana gerasse filho ou não. E isso é algo muito bonito. Só que Ana, ela nos mostra uma mulher de fé, uma mulher de perseverança, porque ela vai começar a orar, a buscar a presença de Deus e ela vai criar um propósito com Deus. Ela vai fazer um voto com Deus, que se Deus desse um filho para ela, ela simplesmente iria entregar o seu filho na presença do Senhor todos os dias. Então Ana era uma mulher de propósito. E em versículo 12 de capítulo 1 de 1 Samuel vai dizer: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ou seja, Ana não orou só um dia, só 2 dias. Ana perseverou em oração. Isso nos mostra que ela era uma mulher de constante oração, de constante busca pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo. Porque quando Penina irritava ela, Ana ela era uma mulher vigilante, porque ela não revidava as afrontas de Penina. Ela simplesmente rasgava seu coração na presença do Senhor e contava para Deus o que ela estava sentindo, contava para Deus o que simplesmente estava passando. A gente vê isso em versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aqui a gente vê que Ana tinha se derramado, se colocado 100% na presença do Senhor, entregado tudo na mão do Senhor, porque Ana, ela colocou a sua expectativa em Deus. Por isso ela conseguiu perseverar em oração, porque quando nós colocamos a nossa perspectiva no homem, a gente vai se frustrar, porque o homem é falho como nós somos. Mas quando nós colocamos a nossa esperança, colocamos a nossa expectativa no Senhor e buscamos Ele em oração, somos obedientes, fiel a Ele, no tempo dele Ele irá nos responder. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que Ana, ela enfrenta o que for, mas nunca se entrega diante dos problemas da vida, porque ela era uma mulher atribulada de espírito, ela não podia ter filhos, e naquela época o valor da mulher estava muito ligado aos filhos que ela pudesse dar ao seu esposo, mas ela não podia gerar, não podia ter filhos, então isso fazia com que ela se entristecesse, e Penina perseguia ela, irritava ela, afrontava ela, porque Penina tinha filhos e Ana não. Só que Ana, ela foi uma mulher que perseverou, que teve propósito com Deus. E nós, meus amados irmãos, nós precisamos ser pessoas que tenhamos propósito com Deus de oração, propósito com Deus de jejum, propósito de buscar o conhecimento da palavra, de meditar nas escrituras sagradas.
Provérbios 24:10 vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se Satanás observar em nós uma brecha, através dessa brecha pequenininha, ele entra na nossa vida e nos destrói. Que é o que ele vem fazer: matar, roubar e destruir. Então, em momentos de adversidade, nós devemos nos mostrar forte, levantar a nossa cabeça, erguer e perseverar com fé, confiante que o Senhor está cuidando de nós, está zelando por nós, está trabalhando por nós e não nos abandonou, aleluia. Ele está cuidando de você. Você sabe por que às vezes Deus está permitindo essa dor, esse espinho na sua carne? Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo vai ser elevado ao terceiro céu, vai ver coisas inefáveis ao qual um homem não é digno de falar, e ele vai pedir: Deus, tira o espinho da minha carne. Aí Deus vai responder para ele em versículo 9: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim possa habitar o poder de Cristo. Ou seja, através desse espinho, Deus fazia com que Paulo permanecesse mais na presença dele. E assim é na nossa vida. Tem espinhos, meus amados irmãos e irmãs, que Deus não vai tirar da nossa vida, porque dói, machuca, te fere, mas esse espinho faz você permanecer com seu joelho dobrado. Esse espinho faz você permanecer com a oração de madrugada. Esse espinho faz você permanecer com uma vida de propósito. Então entenda de uma vez por todas, tem espinho que Deus não vai tirar da sua vida, porque se Ele tirar, você vai parar de orar, você vai parar de buscar e você vai se esfriar na fé. Então, espinhos na sua vida são necessários para que você permaneça no propósito, permaneça na oração. O espinho é uma forma de Deus fazer com que você se aproxime da presença dele e esteja junto com ele. Porque Ana poderia ter sido uma mulher que teria desistido e a história seria diferente e o Senhor escolheria outra mulher. Mas não, Ana perseverou, Ana fez um voto diante de Deus, que se Deus desse um filho a ela, ela entregaria esse filho todos os dias da sua vida na presença do Senhor. E após Ana fazer isso, simplesmente em versículo 20, esse propósito, essa oração, essa comunhão de Ana com Deus vai ser respondida. Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ou seja, Ana teve resposta de Deus. Ana obteve resposta, porque ela orou, ela perseverou, ela buscou e ela não desistiu. No meio das dificuldades, no meio das afrontas, no meio das dores da vida. E nós devemos fazer como Ana. E algo que Ana tem que me chama a atenção, que eu preciso ter, nós precisamos buscar isso na nossa vida, é a humildade e o quebrantamento de coração. Faz a toda diferença na vida de um servo, de uma serva fiel a Deus. Ou seja, nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado. Salmo 51:17 vai dizer: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, Deus precisa que o nosso coração esteja disponível, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos no culto ao domingo e nós não estamos prestando atenção no culto, nós estamos pensando no que nós vamos fazer na segunda, na terça, nós estamos deixando a inquietação da nossa alma vir tirar a nossa paz, mas nós temos que saber que quando nós vamos para a igreja, nós vamos oferecer o melhor culto a Deus, oferecer uma adoração sincera, uma adoração pura, que nós possamos buscar sempre a presença do Senhor e andar na presença dele com sinceridade, em verdade, em temor. Ou seja, só tem sabedoria quem obedece a palavra do Senhor, quem teme a palavra do Senhor, porque nós não devemos temer o homem, mas temer aquele que pode fazer a nossa alma perecer no inferno. Nós devemos buscar a presença de Deus, meditar na presença de Deus, estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. E com Ana foi assim. E se você tiver propósito, na sua vida não vai ser diferente. Por mais que você esteja já anos e anos orando, buscando, saiba, Deus vai te responder no momento certo, no tempo dele. Eclesiastes 3:1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado por Deus e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há momentos da nossa vida, meu amado irmão, que nós estamos tão fracos, tão machucados, tão feridos, que nós não conseguimos expressar palavras na oração. Mas em Romanos 8:26 vai dizer a função do Espírito Santo na minha vida e na sua vida.
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, ele clama por você na hora que você acha que Deus não vai te responder. Deus vai te responder, só que tem o tempo certo, tem a hora certa. Deus está te preparando para te entregar a vitória que você tem pedido a Ele. Deus está te preparando. Lembra de Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. Há momentos na nossa vida que Deus, Ele quer pegar nós que somos o vaso, nos quebrar e nos refazer novamente, porque Deus precisa mudar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres precisam ser mudados pelo Senhor, e nós precisamos buscar isso em Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, se tu queres me quebrar a minha estrutura, me fazer de novo, se eu não te agrado dessa forma, me quebra, me refaz novamente, me faz ser um vaso de honra. Só que as pessoas não entendem que para ser um vaso de honra é necessário passar pelo deserto, pelo processo, porque um vaso quebrado na mão do oleiro, ele simplesmente vai ser refeito novamente, ter uma nova estrutura, e Deus vai fazer com que esse vaso seja de acordo com o seu propósito e com a sua vontade. E nós devemos aceitar a vontade do Senhor. Nós não devemos negligenciar a vontade de Deus, negligenciar, reter o Espírito Santo, mas devemos fazer a vontade de Deus, devemos fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Em Ezequiel 47, vai falar sobre as águas purificadoras, a importância de nós nos aprofundarmos na presença do Senhor, mergulharmos na presença do Senhor, porque o profeta ele vai simplesmente entender que aquelas águas, aonde elas passam e não há mais vida, há morte. A água passa e traz vida aonde há morte, porque não é qualquer água, é uma água especial. E quando a gente entende sobre essas águas purificadoras, o profeta vai simplesmente se entender num ambiente em que as suas águas batiam nos tornozelos. E conforme ele vai se aprofundando, as águas batem no seu joelho. E conforme ele se aprofunda mais, as águas batem nos seus lombos. E quando ele mergulha mais, ele já não pode pisar no chão, porque já é fundo, já é profundo, e ele tem que mergulhar, ele tem que nadar. E você sabe qual que é o interessante disso? Quando você perde o controle, você pega o seu controle e entrega no controle de Deus. E quando nós entregamos no controle de Deus, Ele sabe cuidar. Deus tem cuidado de você, mas você precisa entender. Coloca a sua vida na direção de Deus, coloca a sua vida no propósito de Deus, coloca a sua vida numa comunhão com Deus. Não negligencia o Espírito Santo de Deus, mas ouve o Espírito Santo de Deus, entenda a voz dele sobre você, porque assim como Ana teve um propósito e foi respondida e teve um filho chamado Samuel, que foi profeta, que foi um grande homem de Deus, que Deus escolheu, que Deus separou, Deus também tem uma obra linda na sua vida, mas você só vai conseguir alcançar o propósito se você suportar o processo, se você suportar a dificuldade e se você sobreviver em meio às afrontas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu coloco a vida de cada pessoa nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, guardá-los, Pai. Venha repreender todo pensamento negativo, repreender, Pai, toda tristeza na alma, toda ansiedade. Venha trazer a alegria de te servir, a alegria de estar na tua presença. Que o Senhor venha, Pai, criar propósito no coração dos teus filhos e eles venham se lembrar que eles não estão esquecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam ser abençoadas através desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.